querida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta saída. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Só há um remédio, só há uma esperança, só há uma saída. Essa saída é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu no teu lugar, no meu lugar, e nos deu o caminho, a verdade e a vida. Só existe esse caminho. Por isso que nós estamos aqui, perseverando para falar deste Jesus, para dizer que não existe outro caminho. Eu quero que você abra sua Bíblia, amado, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos da Bíblia e meditar juntos. Quero meditar junto com você. 1 Timóteo, capítulo 2. Amém? Já abriram? 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2. Todos já leram? Amém. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, vírgula, Cristo Jesus, vírgula, homem que deu a si mesmo em resgate de todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Este é o apóstolo Paulo, né? Falando da missão dele, que também é minha missão, que também é a sua missão. Se você tem a certeza que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós temos essa missão. Nós recebemos de Jesus um legado. Vai pregar esse evangelho a toda criatura, fazendo discípulos no nome de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós estamos aqui neste mundo, amados. Hoje nós estamos. Daqui a pouco. Daqui a pouco é quando, pastor? Daqui a pouco é um tempo que nós não temos conhecimento. Ninguém sabe quando. Mas daqui a pouco nós estaremos fora deste mundo. E para onde você vai? Qual é a tua fé? O que importa para você aqui neste mundo? Nós vamos de passagem, nós temos que lembrar sempre disso. E é isso que Jesus manda nos lembrar. Amados, esse texto aqui, ele fala, começando, que ele, antes de tudo, ele nos pede que ficamos vivendo através de súplicas, de orações, intercessões e ações de graças. Suplicar.
Suplicar é bater na porta e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não vivo sem Ti. Suplicar é quando você está num momento de dificuldade, de luta e não entende o porquê, não vê saída, então você suplica, implora, bate e abre-se-vos-á. É assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que nós tenhamos o conhecimento que através das orações nós podemos chegar ao Pai e Ele pode te dar a resposta, Ele tem a solução, Ele sabe o que acontece e Ele está no lugar aonde Ele quer atender você, aonde Ele quer socorrer você, Ele quer ouvir a sua oração, Ele precisa ouvir a sua oração para saber que você tem contato com Ele, que você sabe quem é Ele e você entende que Jesus Cristo é o caminho. É através de Jesus que nós temos aberta a direção para falar com Deus. Intercessão, amados, isso aqui se chama intercessão, sessão de interceder, intervir, orar pelas outras pessoas, clamar pelo mundo, como ele fala aqui mais tarde, clamar pelas autoridades. E também sempre agradecer a Deus por cada dia que você vive, pelo ar que você respira, reconhecendo que o seu Deus, Ele que te dá tudo que você tem. É importante você entender que você está nesse mundo graças a esse Deus maravilhoso. Você está aqui porque Deus escolheu você, chamou você para você viver com Ele. Eu quero chegar aqui mais adiante e falar outras coisas para vocês. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Orar pelas autoridades. Não importa. Nosso Deus, Ele vai ouvir a sua oração e vai intervir nas autoridades. Ah, pastor, poxa, esse governo está horrível, como é que eu posso orar por ele? Mas a nossa missão orar, é perdoar, amar. Jesus Cristo teve esse mundo aqui e Ele obedeceu às autoridades. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não fugiu da responsabilidade, ele tinha a autoridade espiritual. Ele podia fazer o que quisesse. Quando prenderam ele, ele mesmo falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada, Pedro. Se eu quisesse, eu invocaria o meu Deus. Ele mandaria uma legião de anjos e expulsaria todos esses soldados daqui. Mas eu estou sendo preso para que se cumpra a justiça de Deus, para que se cumpra as escrituras, porque eu vim aqui para este mundo para salvar o mundo e não para julgar. Um dia ele vai voltar para julgar, mas agora ele voltou para ser o caminho, para subir aos céus e preparar um lugar para cada um de nós. E aqui, amados, nós devemos interceder por esses reis, para que saibamos que esses reis possam se converter, que esses governos possam se converter. Essa é a missão, essa é uma palavra de Deus para a minha vida e sua vida. As coisas podem mudar de uma hora para outra quando você ora, quando o povo ora. Amado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação tem que ser governada pelo Senhor. E aqueles que governam, se forem convertidos, se forem tementes a Deus, com certeza a nossa nação será melhor. Continuando, amados, para que tenhamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Mas já pensar nisso? Deus deseja que todos sejam salvos. Por que Ele não salva todo mundo? Se Ele deseja que todos sejam salvos, Ele não é Deus? Por que Ele não salva todo mundo? Já pensou nisso, amados? Ele poderia salvar todo mundo, mas deu livre-arbítrio, amados, para você escolher o seu caminho. Ele é Deus, ele podia salvar, ele tem essa autoridade, não salvar todo mundo. Mas não. Alguns merecem ser salvos.
Alguns, não por mérito, merecimento não, mas por misericórdia. Alguns serão salvos. Ele não escolheu. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Ele deu uma oportunidade para todos. Ele exige que todos sejam salvos. Para isso, mano, é que eu estou aqui ministrando a palavra. Porque um dia eu fui alcançado. Um dia o Deus tocou, eu abri meu coração e ele entrou. Mas eu preciso abrir a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. É isso que ele quer fazer diferença na sua vida. Mas não basta entrar e deixar ele entrar e... Não. Eu já contei várias vezes que você abre a porta e Jesus quer entrar e quer tomar conta, quer ficar senhor da sua casa. Ele quer ser que você seja propriedade dele, para que um dia, quando ele voltar, ele leve você. E você diga: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E continuando aqui, amados, ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus mandou o Filho dele para que nós sejamos salvos. Ele é o segundo Adão, mas o primeiro Adão, ele pecou, mas Jesus não pecou. Ele é o último Adão, o segundo Adão. Ele veio em resgate de todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Porque quando você abre a porta e você deixa ele entrar, você se sente na obrigação de divulgar isso. Ele não obriga a mim, mas eu me sinto na obrigação, porque eu sei o caminho, ele me deu o caminho. Por isso eu perdoo as pessoas. Eu perdoo não porque eu quero às vezes perdoar, mesmo que as pessoas me fazem mal, eu tenho que perdoar. Porque o maior perdão foi feito na cruz do Calvário. Se eu não a perdoar a pessoa, o que acontece? Significa que eu não aceito o perdão do meu Jesus, que foi muito maior. A dívida que eu tinha do pecado era muito maior do que a dívida de qualquer pessoa que vem me atingir. Amém, queridos? É difícil entender, por isso que eu tenho que abrir minha boca e ligar. Eu te perdoo, mas mesmo assim dentro de mim a minha carne não quer perdoar. Mas o Espírito que habita em mim, que me salva, que me salvou, que me libertou, esse Espírito é mais forte do que eu. Eu dou autoridade a ele para perdoar todos aqueles que tentam contra mim. Porque eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Então ele é o meu Senhor, é por isso que eu perdoo. Eu não perdoo porque eu quero, minha carne quer, não. Eu tenho que amarrar minha carne, esmurrar, como Paulo diz, surrar minha carne, para poder que o Espírito prevaleça, para eu poder superar. E o Espírito milita contra a carne. A carne deseja e você vai blasfemar, vai brigar, vai discutir, vai se vingar, mas o Espírito Santo perdoa porque Jesus me perdoou. É igual a parábola do credor incompassivo, que uma pessoa devia 100 denários, 100 denários, não, ou 30 mil talentos, 100 mil talentos, agora não estou lembrado, eu sei que equivalia mais ou menos 200 milhões de reais, e o outro devia 10 mil reais. O que tinha o senhor dele foi aquele que tinha a dívida de 200 mil reais, 200 milhões, perdoou a dívida dele, falou: você está perdoado, não está me implorando para isso, eu te perdoo, pode ir embora. Aí ele, como ele tinha também os ajudantes dele, que deviam a ele 100 denários, que era equivalia a 10 mil reais, por exemplo, ele não perdoou os 10 mil reais, prendeu a pessoa, ficou com raiva, prendeu, ué. Aí foram falar com o patrão dele, com o chefe, com o senhor: aquele que você perdoou 200 milhões, ele não perdoou o ajudante, que ele tinha os ajudantes dele, que devia 10 mil. Aí o senhor foi lá, pegou ele de novo, prendeu ele e entregou ele aos verdugos, As verdugos atormentou ele dia e noite. Por quê? Porque, amados, a dívida era muito maior. Se alguém me perdoou uma dívida muito maior, por que eu não vou perdoar outro?
Então Deus quer fazer com que nós possamos entender isso, né? Chegar ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade é o conhecimento. Jesus é a verdade. E ele veio a este mundo, foi humilhado, cuspiram no rosto dele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos nele. Mal sabia que ele tinha a chave da coroa da glória. Ele tem a glória, ele tem a coroa para te dar, para fazer com que você possa entender isso. Eu sei que você está passando por luta, por dificuldade, por muita dificuldade, que às vezes não entende o seu marido, não entende seu filho, não entende as pessoas, e as pessoas não te entendem. Isso acontece, mas uma coisa é verdade. O Senhor Jesus, ele quer que você não venha se vingar de ninguém, que você venha buscar a presença do Senhor e que o Espírito prevaleça sobre toda a carne, para que você possa perdoar, para que você possa amar, até orar pelos seus inimigos, para aqueles que vos perseguem. É assim que Deus faz, para que nós nos tornemos filhos de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus fala isso no versículo 43, de 43 a 45, para que aquele que perdoa somente aos seus amigos, aquele que ama, aquele que gosta, que você ama, amar só aqueles que vos amam, isso é fácil, qualquer um faz, os políticos, todo mundo faz isso. Agora, amar aquele que vos persegue, só Jesus Cristo fez isso, e através do Espírito de Cristo, que habita em mim, que você recebeu, você consegue superar, você consegue lutar, você consegue vencer. É isso que Deus pede para a gente, amados. Quando ele fala que ele quer salvar a todos, ele quer que todos o aceitem em espírito, adorem em espírito de verdade, vivam em espírito de verdade e saibam superar essas lutas e dificuldades. E não supera sozinho, porque a nossa carne tenta revidar. Mas nenhum mundo faz isso. Ensina lutas, ensina defesas pessoais, para que você possa se defender, para que você possa... Não, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, que te induzem ao erro. Mas Jesus Cristo veio aqui para ensinar o caminho da verdade, da vida, da esperança. É por isso que eu tenho esperança, é por isso que você tem esperança, porque a esperança mora dentro de você através do Espírito de Cristo. É o Espírito de Jesus que nós abrimos o coração e recebemos, e aí somos diferenciados, somos muito diferenciados, recebemos a graça, o amor de Cristo, e isso eu não posso trocar por nada, nem por raiva, nem por ira, nem por vingança, eu não troco isso por nada. Eu tenho que estar buscando o Senhor para poder perdoar, para amar, para lutar e vencer, e para passar essa mensagem para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isto é bom e aceitável a Deus, nosso Deus. Porque há um só Deus, no versículo 5, e um só mediador entre Deus e a humanidade, vírgula, Cristo Jesus, vírgula, homem. O que é mediador, irmãos? Não é o que faz média, não. É aquele que está entre você e Deus. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, diz o Senhor Jesus. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Jesus é o caminho. Por isso que todos que quando oram, Senhor, em nome de Jesus. Porque através de Jesus é que eu chego ao Pai. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque é Ele que é o caminho. Porque eu conheço Jesus, ninguém fala Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, pelo Espírito que habita, que eu não sei orar como convém. Romanos capítulo 8, 26, 8, versículo 26, onde Paulo diz, ninguém sabe orar como convém. É o Espírito que intercede por mim quando eu abro a boca, para o Espírito Santo ore por mim, porque o Espírito conhece a vontade de Deus, eu conheço a minha vontade. A nossa vontade é carnal, a vontade de Deus é espiritual, é a vida do Espírito em você, é a vida real, mais real do que a vida carnal, que vai
Vá descer, nós vamos partir um dia, não vamos estar aqui. Segura essa palavra de Deus, recebe. A única coisa que Deus pode fazer é curar, libertar, como Ele veio a esse mundo, mas não só para libertar a carne, para tirar a doença da carne. Ele quer tirar a mágoa, ressentimento, a falta de perdão que está dentro de você, para levar você para um patamar diferenciado, nas regiões celestiais. É assim que Deus prepara. E só existe um mediador. É como você for trocar uma lâmpada, você não alcança na lâmpada, lá no poste. Você precisa de uma escada. Essa escada para chegar até a lâmpada é o mediador. A escada para chegar a Deus é Jesus Cristo. Cristo Jesus, vírgula, homem. Porque Ele é Deus e é homem. É, isso aqui é a explicação mais linda do mundo. Deus se fez homem para morrer no teu lugar, para resgatar através de Jesus a nossa vida eterna. Recebe essa palavra de Deus, queridos, em nome de Jesus. Há um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, ou seja, entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de alguns, de todos. Ele morreu no lugar de todos. Alguns não o aceitam. Por isso que eu estou aqui, para que você entenda. Não quero que você aceite o pastor Luiz, eu quero que você vá no seu quarto, em secreto, como diz Mateus capítulo 6, e ore ao Senhor, e peça uma experiência, peça uma resposta, porque eu já fiz isso. E eu tive a resposta, e você vai ter essa resposta, ter uma experiência com Deus, 1, 2, 3, 4, quanto mais experiência você tem, mais seguro e mais fé você vai absorver, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que a pregação, a palavra de Deus, para que você possa ser cada vez firmados nesta palavra que é Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Assim mesmo, por resgate de todo, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, eu fui pregador, fui designado pregador. Paulo foi designado pregador e apóstolo, porque ele diz, né, viu Jesus. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça de Deus envolva o seu coração. Você que está ouvindo, você que ligou para casa, vamos divulgar isso aí, divulga, partilha isso aí. Isso é a mensagem de pessoas que às vezes não conhecem Jesus, ou se às vezes estão até na igreja, mas não tem essa experiência com Deus, não sabe qual é o verdadeiro caminho. E Deus está aí com você, está na sua casa. Ele bateu na porta, ele entrou, ele entra através da palavra, né? Por isso que nós temos esses meios de comunicação para falar contigo. Deus te ama, Jesus te ama e te chama. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus está te chamando. Não deixe nunca se esqueça disso. Fique na paz de Jesus Cristo. Domingo, estou na Igreja Metodista de Itaipu, às 9 horas da manhã, para ensinar um pouco sobre autoridade espiritual, para você receber e entender a autoridade que Deus dá a gente aqui na terra, que é maravilhosa, hein? É muito bom ter essa autoridade. Como eu digo, nós temos que ter conhecimento. Conhecereis a verdade é que te liberta. Então nós precisamos conhecer, se aprofundar, não só ouvir, escutar, não, é absorver. Amém? Então, domingo, 9 horas. E às 19h30, estaremos lá, 18h30, 18 horas e 30 minutos, culto de adoração e louvor ao Senhor, na Igreja Metodista em Itaipuaçu, no Recanto. Amém? Fica na paz de Jesus, que Deus abençoe. E mais uma vez estamos juntos aqui até quando Deus quiser. Fique na paz de Jesus. Tchau, tchau, queridos. E que Cristo Jesus os abençoe. Amém? Tchau, tchau.